A seguir, Hora da Notícia. Quais os danos do assédio sexual às mulheres? Na série de entrevistas que estamos apresentando nesta semana, a convidada de hoje aqui no estúdio é a psiquiatra e professora da UPF, Bruna Chaves Lopes. O trabalho da Cotrijal no beneficiamento de sementes. 14 cultivares estão sendo oferecidas na Expo Direto. O uso da tecnologia a favor do produtor rural. Você vai conhecer um aplicativo para ajudar na precisão de custos da implantação da lavoura. E ainda, a história de um empresário de Passo Fundo que participou como chefe de cozinha das Olimpíadas de Inverno na Coreia do Sul. Hoje é quarta-feira, 7 de março, é hora da notícia. Foi a partir da safra de soja de 2015 que a Cotrijal de Não Me Toque decidiu investir no ramo de beneficiamento de sementes. Surgiu a UBS Cotrijal e nesta edição da Expo Direto, 14 cultivares estão sendo oferecidas ao mercado. A cooperativa de Não Me Toque, realizadora da Expo Direto, apresenta neste espaço aos produtores seu lote de cultivares de soja. São exemplares que mostram o processo dentro da lavoura, da planta ainda pequena até adulta, quase pronta para a colheita. Nesta edição são 14 cultivares. A cooperativa é criteriosa na escolha das plantas e oferece assistência técnica especializada para o associado que optar pela cultivar da Cotrijal. Pensando em fornecer sementes de alta qualidade, com vigor, germinação, orientando os nossos multiplicadores a fazer um sistema de rotação muito bem feito, nutrição de plantas de forma mais adequada possível e todo o manejo fitossanitário para que a cultura se desenvolva da melhor maneira possível. Um exemplo deste acompanhamento está aqui. Semeaduras diferentes para mostrar a importância de um acompanhamento técnico na lavoura. Sabe-se que não se deve plantar com muita profundidade. O ideal é na margem de 3 a 5 centímetros. Assim, o resultado é esse. Agora, quanto mais fundo for largada a semente, mais espaçada fica a planta. O resultado, menos rendimento. É uma maneira de garantir uma boa produtividade depois. Sem dúvidas, é o que faz a diferença em termos de produtividade, né? Então, nós temos como objetivo levar ao produtor soluções que aumentem a produtividade dele. E se a Cotrijal, ao longo dos seus 60 anos, vem aportando produtividade no seu quadro de associados, é justamente por olhar nesse sentido. E percebendo uma oportunidade de mercado para a cooperativa e o associado, foi que a Cotrijal criou recentemente a UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes. E ela já vinha estudando essa possibilidade há bastante tempo. E então resolveu na safra 15/16 realmente fazer esse investimento, levando ao nosso produtor, ao nosso associado e também às empresas parceiras da Cotrijal essa semente de qualidade e o padrão Cotrijal de qualidade como empregado em outras atividades que a cooperativa atua. Ter precisão ao semear uma planta reflete em mais produtividade na hora da colheita. E o que até bem pouco tempo era feito na ponta do lápis, calculando de cabeça muitas vezes, agora acontece através de aplicativos altamente desenvolvidos. Um deles é uma calculadora que ajuda a não errar o cálculo dos custos da implantação da lavoura. Um aplicativo que pode ser baixado em qualquer plataforma, tablet, notebook, smartphone, e que ajuda na realização dos cálculos dos custos da implantação da lavoura. É isso que está sendo apresentado ao público aqui neste estande da Biotrigo, na Expo Direto em Não Me Toque. Através do aplicativo, o agricultor insere no aparelho algumas informações no lote de sementes, como a germinação, peso, população final desejada, e a calculadora faz a estimativa de densidade do plantio por metro linear ou quilo por hectare. Então, por exemplo, ele vai plantar a cultivar Tebil Toruk, ele seleciona a cultivar lá, né? Ele vai colocar quantas plantas finais ele quer, isso ele vai encontrar na informação da recomendação da cultivar, né? Então, conforme o manejo que ele for fazer, ele vai encontrar lá também
informações do comportamento da cultivar, então isso se encaixa muito bem. Então ele determinou quantas plantas vão, regulou ali, né? Regulou o PMS que vem no boletim da semente que ele compra. Então ele joga na calculadora e a calculadora vai dar quantas plantas por metro linear e quantos quilos de semente ele vai gastar por hectare. Então ele vai ter uma maior precisão no momento da compra da semente dele também. O sucesso de uma lavoura depende de vários fatores, mas uma das principais decisões acontece na chamada pré-safra, que é quando se define o tipo de cultivar e a quantidade de sementes que serão colocadas no solo. Com esse aplicativo, o agricultor fica sabendo com precisão quanto está aplicando e que resultado terá quando for fazer a colheita. Então ele vai ver quantas plantas ele conseguiu, quantas espigas ele conseguiu colocar por metro linear, né, no espaçamento que ele determinou. E a partir daí, com o peso dos grãos dessas espigas e o número de grãos que a cultura apresentou durante esse ciclo, né, ele vai conseguir determinar algo muito próximo ao que ele vai colher. Então, em cima dessas informações, desse levantamento, que ele tem as informações ali no momento, na lavoura mesmo, ele pode fazer isso com o celular, né? Então, vou conseguir colher 80 sacos, 70 sacos, né? 90 sacos, né? Então, ele já vai ter um balizamento de produtividade também. O aplicativo foi desenvolvido para o trigo, mas pode ser utilizado para outras culturas, como o milho e a soja. E, Thiago, o que antes era feito meio que no olho pelo agricultor, agora a tecnologia ajudando, né? Ajudando, com certeza. Porque esses cálculos de regulagem de semeadora, a gente fazia tudo de cabeça ou regulando, né? Regra de 13, isso, aquilo, fórmula, né? Agora não, só larga aí e tá tudo na mão, né? Facilita bastante. E é bem simples para ter acesso ao aplicativo. A ferramenta está disponível nos sistemas iOS e Android. O endereço é Aplicativo Bio. E o programa Estúdio 4 desta semana fala sobre as perspectivas do agronegócio brasileiro. Ele foi gravado na 19ª edição da Expo Direto Cotrijal. O programa tem reapresentação hoje e também na sexta-feira à noite. Veja um trecho. Expo Direto Cotrijal é um grande referencial do agronegócio no sul do país e, como em edições anteriores, vem cheia de novidades, cheia de boas informações para apoiar a agricultura do nosso estado e da região sul. Esse é o grande objetivo dessa feira. A Emater é parceira, sempre presente, com um espaço, de certa forma, diferenciado, que é com tecnologias, inovações, alternativas, focadas na agricultura familiar. A universidade trabalha com isso e, de fato, está presente para trazer o que tem de serviços, mas, sobretudo, o que está sendo pesquisado, o que está sendo gerado. Você precisa no meio de campo, que é a extensão rural. Não adianta você descobrir essa variedade se você não pega essa variedade e vai lá para o produtor ensinar para ele que é o papel da Emater, como é que ela tem que ser tratada, né? Tem que ir lá explicar a Emater que faz isso. Então, a extensão rural é o complemento entre a academia, que descobre, que trabalha aquela nova variedade, e o produtor rural. É o meio de campo para ensinar. Você já parou para pensar em como o ato de educar envolve muitas coisas? Não é só uma sala de aula. Tem também vários fatores históricos e outros tantos processos que envolvem uma sociedade. E é sobre isso que trata o curso de especialização em Políticas e Gestão da Educação aqui da UPF. Professora Eliara, me conta um pouquinho mais sobre esse curso. Isso mesmo, o curso de Políticas e Gestão da Educação, ele veio justamente para atender às inquietações e demandas que os professores no cotidiano das escolas, no cotidiano das secretarias municipais de educação e dos sistemas, estavam percebendo em relação à ausência de uma formação mais específica no campo das políticas e da gestão da educação. Tratar desse assunto é um permanente desafio, principalmente para todos nós profissionais da educação que estamos com o ofício de fazer os processos educativos dessa sociedade. Ele tem um currículo vivo, muito movimentado e que é um diferencial na sua identidade político-pedagógica. Nós temos durante o curso muito trabalho com a pesquisa, tendo a prática como objeto de investigação. Outra questão importante do curso é que ele não é realizado
no final de semana, né? As aulas são na terça e na quarta-feira, né, à noite, o que possibilita também a gente estar fazendo um diálogo com outros alunos que estão nas pós-graduações e também nas graduações aqui da Faculdade de Educação. Perfeito, Fran, muito obrigada. Bom, é isso aí. Se você se interessou, fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais. Começam hoje as obras de reforma e ampliação do Hospital Beneficente Dr. César Santos de Passo Fundo, o Hospital Municipal. Nessa primeira etapa, será feita a demolição de parte do prédio e terraplanagem, serviço que será executado pela Secretaria Municipal de Obras. Logo depois, a empresa Fornari Arquitetura e Construções, que foi a vencedora da licitação, vai começar a executar o projeto. A parte da reforma será feita em uma área de mais de 1.000 metros quadrados. Já a parte de ampliação contempla mais de 2.600 metros quadrados. Ainda na primeira fase, vai ter o aumento de 35 para 54 leitos, além de outros 20 que serão reformados. O investimento total da obra é de mais de 8 milhões de reais, entre recursos federais e também de contrapartidas do município. Depois do intervalo, o chefe de cozinha de Passo Fundo, que participou cozinhando nas Olimpíadas de Inverno deste ano. Nós já voltamos. E as mulheres que passarem pelo Bela Tita Shopping amanhã, no Dia Internacional da Mulher, elas podem fazer uma sessão de maquiagem de graça. E as que fizerem uma selfie e postarem nas redes sociais com a hashtag 20 anos mais bela, em comemoração ao aniversário do shopping, vão ganhar ingressos para o cinema. Cerca de 99,6% das brasileiras já foram assediadas na rua, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo governo federal. E quais os prejuízos do assédio no aspecto psicológico destas mulheres? Bom, na série de entrevistas que estamos apresentando durante esta semana, a convidada de hoje é professora aqui na UPF, mestre em envelhecimento humano, psiquiatra do Centro de Referência em Saúde da Mulher, Bruna Chaves Lopes. Doutora, seja muito bem-vinda à UPF TV. Obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente começa já lhe perguntando quais os principais prejuízos de uma mulher que sofre assédio sexual? Me refiro aqui, é claro, aos prejuízos emocionais. Eu acho que eles são imensuráveis, assim, né? Quando a gente fala de violência, e esse também é um tipo de violência, a gente busca aspectos que são físicos e esses a gente talvez vai encontrar muito pouco, né? A repercussão disso é como uma ponta de um iceberg, assim. O que a gente vai enxergar é muito pouco da repercussão que isso tem na vida dessa pessoa. Primeiro porque, na maioria das vezes, ela não se pensa como vítima, assim. Ela imagina que se ela fizer uma denúncia, ela vai ser uma mulher fraca ou ela vai ser alguém que está exagerando, porque afinal de contas vivemos num mundo onde a normatização é feita pelo masculino e ela teria que suportar. Então eu acho que isso faz com que ela seja vítima duas vezes, né? Quando ela sofre a violência e quando então ela não encontra um espaço para repercutir aquela violência e que ela possa sim ser aí entendida como vítima dessa situação. A gente começou aqui a entrevista trazendo um dado que se refere a esse assédio que acontece na rua, que pode ser dentro do ônibus, em um espaço público, mas de acordo com o que nós ouvimos ontem da professora Josiane Petri, o assédio sexual se caracteriza no ambiente de trabalho entre homem e mulher, numa relação de hierarquia. É preciso também lidar com essa situação dentro do trabalho. Esse é um aspecto que dificulta bastante em todos os ambientes em que essas mulheres estão inseridas, né? Porque o medo da retaliação frente a uma possível denúncia, ele é enorme e ele interfere
em última instância, até na condição financeira dessa pessoa, porque se então ela perde o trabalho, que talvez não vá ser por causa disso num primeiro momento, mas que pode, né, repercutir nisso, ela vai viver como, assim, do quê? Como é que a sociedade encara isso, assim? Então, na maioria das pacientes que a gente atende, a denúncia ela não chega até o fim, ela não acontece por conta de todos esses medos que estão presentes, assim. E essa pessoa vai adoecendo, porque afinal de contas ela não concorda com aquilo ali que está acontecendo, mas ela não encontra um espaço adequado para ser ouvida, assim, na sua demanda. Como lidar com o assediador no aspecto emocional, porque no aspecto jurídico falamos ontem e vamos continuar esse assunto amanhã, mas na convivência, o que você recomenda? A denúncia sempre é a recomendação, sendo que a gente tem que entender que essa pessoa ela tem um tempo, né? E o que a gente escuta muito é isso, assim, então ela não denuncia, ela gosta de sofrer esse tipo de assédio, porque se o chefe até é bonito ou está elogiando ela tem que concordar. Está fazendo bem para o ego, né? É como se fosse achar, né, muito legal isso, assim. Então, o assediador ele é um criminoso e ele tem que ser compreendido dessa forma e tem que ser denunciado. E a gente tem que poder apoiar essa pessoa, obviamente, dentro do tempo dela e das condições dela de poder lidar com essa situação de assédio. Bom, Passo Fundo é o único lugar no interior do estado do Rio Grande do Sul que tem um local especializado, uma equipe multiprofissional no Centro de Referência em Saúde da Mulher e da População LGBT. De alguma forma, esses casos aparecem lá também? Acho que a gente está disposto a atender esses casos, mas isso não está ainda muito bem sistematizado, né? A gente atende pacientes com outras demandas e essa é uma demanda que acaba vindo para a gente, assim, mas não especificamente o que pode ser e o que deve acontecer também. Quais os principais serviços que hoje o centro oferece, não só às mulheres, mas à população LGBT, que em toda a região só conta com esse espaço? A gente oferece, então, um atendimento com uma equipe multidisciplinar, que é composta, então, eu sou psiquiatra, a gente tem uma psicóloga, enfermeira, a gente tem ginecologistas, obstetras que fazem acompanhamentos de gestação de alto risco. E no ambulatório da população LGBT, a gente tem ainda um endocrinologista e tem serviços de apoio aqui da universidade, que é o ProJur, né, coordenado pela professora Josiane. A fonoaudiologia também oferece o serviço da clínica de voz para os pacientes transexuais. Então, a gente está ainda caminhando nisso, mas o que a gente orienta é que nos busquem, nos procurem, a gente vai conversar e vai ver o que é possível fazer. Qual o endereço do centro? O centro fica, a rua, se eu disser, talvez seja mais difícil, mas ele fica na frente da Unimed, do pronto atendimento da Unimed, é uma casa com uma placa bem grande na frente ali, central, de fácil acesso. Perfeito. Doutora, muitíssimo obrigada, um bom dia de trabalho e obrigada aí por compartilhar o seu conhecimento nessa nossa série de entrevistas. Eu que obrigada. E amanhã, nossa convidada, quem vai estar conversando com a gente aqui no estúdio é a advogada Maiaja Franken de Freitas. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Passo Fundo. A quarta-feira começou com um arzinho mais frio e essa é uma característica do outono e ela já começa a aparecer nas manhãs dos próximos dias. Confira mais na previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quinta-feira será de sol entre nuvens, a temperatura mínima de 14 e a máxima alcança os 29 graus. O céu também ficará encoberto nesta sexta-feira, a temperatura mínima de 19 e a máxima não passa dos 26 graus. Não sei se você sabe, mas aqui na universidade existe o UPF Park, é um complexo que recebe empresas incubadas que buscam a criação de projetos inovadores aqui para a nossa região. Bom, ontem foi um dia para tratar justamente desse assunto. O UPF Park movimentou um fórum para falar de inovação e empreendedorismo. Auditório lotado, não é para menos. As palestras da noite envolvem temas muito comuns para os jovens que saem das graduações hoje. O empreendedorismo e a inovação são assuntos recorrentes. A única questão é saber como tirar aquele projeto do papel. É pensando nisso que o Fórum de Inovação e Empreendedorismo do UPF Park chega na 3ª edição. A ideia é centralizar exemplos que deram certo e incentivar jovens a trilhar seu próprio caminho nessa área. E ele teve, desde o começo, esse objetivo mesmo, discutir, trazer esse assunto para dentro da academia, né, que os nossos alunos de todas as áreas tenham acesso a isso
e que saibam que essa é uma realidade, né? Hoje é um cenário muito interessante, um diferencial muito bom para os alunos pensar, bom, eu posso sair daqui, além de diplomado, posso sair empresário. E também o cenário de prática para aqueles que não têm interesse de ter uma empresa, mas já podem atuar durante o seu curso, né, na orientação das empresas da incubadora. Então é uma realidade muito interessante para a instituição e eventos como esse coroam isso. O primeiro assunto da noite ficou por conta do representante do Sebrae, Gustavo Moreira. Ele trouxe ideias e sugestões para quem quer criar a sua própria startup, uma empresa que nasce para dar o primeiro passo em projetos sempre inovadores. Startups ou imaginam ter uma startup, uma empresa de base tecnológica. Logo depois foi a vez de falar de internacionalização. O economista Eduardo Israel trouxe sua experiência de empreendedorismo após anos tratando do assunto na Alemanha. A gente tem trabalhado aqui junto com a UPF na internacionalização de alguns projetos e a gente tem visto que, de forma geral, a gente pode ajudar muito, não só as startups, mas os projetos também de pesquisa e desenvolvimento, através de um trabalho que a gente já vem realizando há muito tempo, conseguir cooptar parceiros fora do país para que esses projetos tenham maior capacidade de inovação e atingir os seus objetivos. Se você tem interesse em aprender outra língua, a UPF Idiomas prorrogou as inscrições até sexta-feira, dia 9 de março. Tem vagas para cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, libras, alemão e português para estrangeiros. Informações sobre matrículas, aulas, pelo telefone 3316 8510 ou pelo site que aparece aí na tela. Olhando assim, tudo isso pode parecer muito confuso, né? Mas olha, eu vou te dizer, também pode ser muito importante na nossa vida. É que a área de biologia computacional faz isso. Ela procura identificar fatores genéticos que causam doenças e, com isso, prevenir ou tratá-las da melhor maneira possível. E é sobre isso que trata o curso de especialização em biologia computacional aqui da UPF. Professor José, me conta um pouquinho mais sobre esse curso. Tudo bem. O curso de Biologia Computacional está estruturado de uma maneira que o aluno tenha facilidade no aprendizado. Por exemplo, Passo Fundo é polo educacional muito forte e também polo de saúde muito forte. Exemplo disto é, por exemplo, a iniciativa no início do ano 2017, onde a Universidade de Passo Fundo, junto com outros centros educativos e hospitais de referência, criou a Associação Pronúcleo de Saúde. Esta associação permite o quê? Por exemplo, o desenvolvimento de tecnologia e inovação. A criação de inovação, inevitavelmente, gera surgimento de dados. Para estes dados, precisamos profissionais capacitados para interpretar e entender estes dados. Neste sentido, a biologia computacional, basicamente, supre esta demanda neste nicho ainda pouco explorado em Passo Fundo e em Rio Grande do Sul. Perfeito, professor. Muito obrigada. Bom, é isso aí. Se você se interessou, fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais. A experiência de ter trabalhado um longo período em restaurantes da Inglaterra rendeu ao empresário de Passo Fundo convite para participar das Olimpíadas de Inverno em Seul, na Coreia do Sul. Nossa equipe conversou com ele para saber como é que foi essa experiência. André Pinheiro Machado é chefe de cozinha. Título conquistado com muitas horas em frente ao fogão, cortando e cozinhando alimentos. Ele começou a carreira em 2005 nas cozinhas de Londres, sob o comando do renomado chefe italiano Francesco Mazzei. Foram 3 anos de cozinha italiana, para depois trabalhar no terceiro café mais movimentado da Europa. Em sua trajetória, André passou por restaurantes conceituados. Hoje ele está na equipe de eventos corporativos de uma importante empresa europeia. Essa experiência me proporciona que há e que permaneça um link com esta empresa para eventos maiores a cada 2 ou 3 ou 4 anos. É o caso das Olimpíadas. Então, a minha segunda Olimpíada com o Mozimans de Londres, trabalhando dessa vez na Coreia do Sul. Neste convite que para mim é uma honra poder participar, poder fazer parte de uma equipe que conta com 26 países em termos de uma delegação composta por chefes. Então a gente trabalha com colegas de 26 países, num total de 200 pessoas na indústria da alimentação, entre eles chefes, garçons, operadores de logística,
managers, gerentes, sommeliers, a indústria toda, a indústria como um todo. As casas eram abertas aos públicos. São as chamadas casas temáticas, entre elas 3 dos patrocinadores dos jogos, a Intel, a Procter & Gamble e uma outra casa que era chamada Jet Set dentro do Estádio Olímpico, além das delegações, a Casa da Suíça, a Casa dos Estados Unidos, a Casa do Canadá. A gente atendeu também casas vinculadas à temática das Olimpíadas, e tudo isso partindo de uma cozinha de produção, que foi a nossa produção em Seul, a capital da Coreia do Sul, que pra gente aqui é Seul. Então de Seul, dentro do Grand Hilton Hotel, saiu toda a produção. A minha função principal foi coordenar essa produção, trabalhar em Seul, e à medida em que esse trabalho era feito e desenvolvido, dividido, pesado, organizado, etiquetado e enviado para as montanhas e para a costa, 2 pontos diferentes de Olimpíadas, então as refeições eram divididas entre as casas e as empresas patrocinadoras. Na dura rotina de trabalho lá em Seul, André encontrou tempo para fazer passeios rápidos e conhecer principalmente a culinária da Coreia. Foi possível conhecer, por exemplo, um dos palácios que há mais de 500 anos abriga, historicamente, a hierarquia de troca de comandos de uma única família, passando de geração para geração. Então é bacana conhecer um pouco essa história do imperialismo, do velho imperialismo da Coreia do Sul. A questão de guerra ela é iminente, ela faz parte do dia a dia. No próprio Hilton Hotel há um bunker, existe uma reserva subterrânea para abrigo. Então você passeia pelas estações de metrô, você vê cabines de vidro com máscaras na parte de dentro, prontas para serem usadas. A ameaça ela faz parte também de uma rotina da população que, muito mais do que se sentir ameaçada, quer paz. Então isso é importante saber e conversar com os locais e entender que eles estão cada vez mais abertos para um acordo. E os jogos podem ter proporcionado de alguma forma isso. Além disso, também ter passeado, frequentado e visitado mercados de feiras públicas, mercados de rua, mercados com muitas comidas típicas, possibilidade de um dia ou outro sair um pouco mais cedo da produção e ter uma refeição num restaurante típico coreano, local, na esquina, a 5 minutos, caminhadas curtas. Então esse tipo de evento, que fez parte desses 30 dias de residência na Coreia do Sul, eles sim fizeram também parte da minha rotina. Essas foram as informações de hoje. Você também pode acompanhar a UPF TV pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã, ao vivo, ao 12h30. Até lá!